Ah, agora entrou. Agora foi? Ah, agora foi. Eu que fiz o convite, não foi você. Talvez esteja dando algum erro quando você faz o convite. Ah, pode ser, porque ontem eu participei de uma live e eu não conseguia ver ninguém. Era live de 4 pessoas e eu não conseguia ver ninguém. Uhum. E daí eu achei que era do problema do meu celular. Daí eu testei no outro, o outro tava entrando, mas esse não entrava. Entendi. Pode ser algum erro quando você está quando você tá pedindo É, para entrar. peraí, deixa eu arrumar a luz aqui. Peraí, que a luz. A gente faz o estúdio improvisado, né? Uhum. O meu é um pedacinho no cantinho no quarto. Não, o meu também, dá pra ver o espelho. Se eu for pra cá, Ah, não, aqui melhorou. Aqui melhorou pra esse lado. E eu comprei aqueles pedestais, comprei um monte de coisa, luz amarela. Daí eu fiz uma live semana passada, eu tava com a luz amarela, daí a pessoa virou, nossa, você tá tão bronzeada. Eu falei, não, não é bronze, não, é a luz amarela mesmo. Daí hoje eu Eu voltei pra também luz tô com a luz branca. amarela. Eu até tenho as outras cores, né? Mas meus olhos não permitem as outras cores. Eu fico chorando. É. Vamos lá? Vamos, eu tô escrevendo o título aqui para o pessoal saber. Ah, tá. Você pode ir se apresentando enquanto isso, aí depois eu me apresento. Olá, pessoal. Eu vou fazer minha autodescrição porque eu tenho muitas pessoas com deficiência visual no meu perfil, tá? Eu sou Letícia, eu sou mulher, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca. Eu tô com batom meio rosa, meio nude. Eu tô vestindo uma blusinha, uma blusa xadrez entre azul e preto. E no fundo dá para ver uma parede branca com uma porta e uma televisão. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito empresarial. Agora eu estou terminando a minha pós-graduação em inclusão e direitos da pessoa com deficiência. Eu sou membro da Comissão de Direito Médico da OAB Jabaquara, membro da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Jabaquara e também membro da Comissão de Direito Digital da OAB Jabaquara. Eu sou advogada há alguns anos, eu nem falo quantos, né? Mas faz bastante tempo, né? Era do outro milênio quase, né? E eu sou advogada há muitos anos Parece e mas faz bastante tempo. E eu atuo na área do direito, da inclusão de direitos das pessoas com deficiência desde 2011. Eu sempre atuei na área de direitos da criança e do adolescente. E entendi. agora eu casei as duas áreas. Então, o meu foco de estudo, meu foco de pesquisa é inclusão e direitos das crianças e adolescentes com deficiência. E um tema que é muito recorrente nas famílias, né, é o BPC. Vi? Ah, destravou, estava travado. Então, o BPC é um tema muito recorrente, porque eu ajudo pessoas em vulnerabilidade social a saberem seus direitos, né? A- Uhum. Eu, eu faço esse trabalho na minha página e no meu grupo chamado Crianças Especiais, que é uma das maiores páginas que trata sobre esse assunto, né? E, e daí a gente informa, mas a maioria das coisas, o trabalho mesmo, a gente faz no grupo de apoio para os pais. Legal. Tem um grupo de apoio, ele é só presencial ou tem online também? Não, ele é totalmente online. É um grupo, uma comunidade Legal. dentro do Facebook, onde a gente tem mais de 150 mil pessoas e 111 mil pessoas atuantes. O que é atuantes? Que pelo menos uma vez por semana postam. Muito legal, quero Então, o fazer parte. engajamento inclusive, a gente é um dos grupos top 10
do Facebook por causa do nosso engajamento, porque o nosso grupo é muito comprometido. Qual é o nome do grupo? Crianças Especiais. Ah, tá. Além da página, você tem, então, um grupo no... O grupo. É lá onde o nosso trabalho tá. O nosso trabalho de apoio às famílias está mais direcionado lá. Na página é mais que os pais pedem para postar as fotos. Daí tem gente que adora mandar as fotos para os filhos ganharem destaque. E a gente posta essas fotos, claro, mediante autorização, né, do pai do responsável. E a gente toma todo esse cuidado em relação a isso. E a gente posta vídeos e também a gente posta informações. Agora a gente começou uma série de vídeos, né? Vídeos de... Porque o que acontece? Muitas pessoas, o que elas falam? Que quando você vai falar com as pessoas sobre direitos da pessoa com deficiência, as pessoas falam muito cheio de juridiquês, né? E daí é difícil, porque grande parte da população não entende, assim, é uma coisa simples ir atrás do que ela precisa, mas ela não consegue entender que era uma coisa simples, porque as pessoas colocam umas palavras difíceis, né? Uhum. Então, eu trabalho meio como mediadora e facilitadora para essas pessoas, né? E o BPC é um dos maiores questionamentos no grupo, né? Para quem não sabe, BPC é Benefício de Prestação Continuada. Ele também é conhecido como LOAS. Por que como ele é conhecido pelo LOAS? Porque a lei que criou o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8742. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, mas BPC e LOAS é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só muda a nomenclatura, a nomenclatura e é a mesma coisa. BPC é Benefício para Prestação Continuada, que foi criado pela Lei Orgânica de Assistência Social. Uhum. Né? E os requisitos do BPC, todas as pessoas ficam na dúvida, para quem que é concedido o BPC, né? O BPC é destinado a pessoas com idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que essa pessoa com deficiência atenda aos critérios da legislação, né? Do LOAS, da lei do LOAS, né? Só antes da gente prosseguir mais, me apresentar rapidinho. Ai, desculpa, eu acelerei, eu Tudo engatei. bem. Tá empolgada para falar, isso é bom, então. Sim, eu me acelero. Eu sou Gabriele Ellen, terapeuta ocupacional. Eu trabalho com as pessoas, né, com deficiência. Eu trabalho, acho que 90% autistas, mas muitos acabam tendo outras comorbidades, outras questões associadas, né? Tenho pessoas com deficiência na família também, sempre gostei muito de entender sobre. FMABC, faço pós em ABA, né? E faço uma certificação internacional em integração sensorial. E gostaria de me descrever, apesar que eu nunca fiz isso, então não vai ser muito bom. Mas você começa do grande para o pequeno, você começa da parede, daí você vai indo para você. Entendi. Minha parede, então, é amarela, apesar de sei lá que cor que tá aí. Tá branca. Tá branca. Ela é amarela e tem umas coisinhas de uns adesivos que não quis sair. Eu sou branca, olhos castanhos claros, um cabelo cacheado curto, tô maquiada com lápis de olho, base e um batom roxo. E tô de óculos. Esqueci desse detalhe. E tô com uma blusa azul. Perfeito. Eu também estou aprendendo. Eu comecei a colocar isso, porque assim, eu percebi que eu tinha muitas pessoas com deficiência visual que me seguiam, e eu achei importante agregar isso nas lives que eu participo. Inclusive, eu estava aprendendo, comecei a aprender Libras, mas eu não dei conta para continuar o curso, né? Para me apresentar. Pelo menos agora eu já sei me apresentar em Libras, né? Mas eu não consigo ir fazer interpretar, porque precisa de muito estudo para poder fazer isso, né? Sim, meu sonho é fazer, mas... Eu comecei a fazer, mas eu não consegui
encaixar minha agenda na grade, né? Entendi. É complicado. Então, Bom, voltando, voltando, só a para gente voltar, parou. porque para contextualizar de novo, porque acho que muitas pessoas já entraram agora, a gente está falando sobre BPC, benefício da prestação continuada, que é um benefício que foi instituído pelo governo por meio da Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida como LOAS, onde é concedido um salário mínimo para pessoas de 65 anos, idosos, né? Ou pessoas com deficiência em vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social? De acordo com a lei, é pessoas que têm renda per capita. O que é renda per capita? Renda por pessoa da família de de inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. Hoje dá mais ou menos R$ 275 a renda por pessoa. Então, além de pessoas com deficiência e idosos, pessoas com uma renda per capita muito baixa pode pedir o Tem, Luz. não, também, né? É um dos requisitos. Então, você tem que ser pessoa com deficiência ou idoso, você tem que ter uma renda per capita inferior. Antes a lei era igual ou inferior, agora é inferior só, né? Inferior a um quarto do salário mínimo. Você tem que fazer um cadastro, você tem que estar no cadastro único, isso é uma exigência, que você esteja no cadastro único e esteja com os dados atualizados dentro do cadastro único, né? E você tem que ter. São poucas obrigatoriedades, mas as pessoas têm que atender esses requisitos, sim. Mas aí, só para fazer um comparativo, então, é um quarto de salário mínimo por pessoa, então, Por membro da família. Então, por por exemplo, membro da família. você é um pai, uma mãe e 2 filhos, ok? Uhum. O pai e a mãe não têm renda, ou tem a renda até um salário mínimo, tá? E o que acontece? O filho mais novo nasceu com deficiência, uma pessoa com deficiência. Ou é uma pessoa com deficiência. Então, o que acontece? Essa família pode entrar com o pedido pro BPC, ok? Porque ela se enquadra no critério da renda, que a renda do pai é 1.100 dividido por 4 dá 275. Ok. Uhum. E daí ela pode entrar com esse pedido. Um dos grandes questionamentos que tá vendo hoje em dia é se 2 pessoas da mesma família podem requerer o BPC. Pode. Uhum. Pode sim, porque isso já foi incorporado pela Lei do Auxílio Emergencial 13.982 do ano passado, de 2020, que permitia que uma ou mais pessoas da mesma família com deficiência pudessem ter o BPC. Então, por exemplo, essa família ela tem 2 filhos com BPC, dois filhos com deficiência, essa família pode requerer esses 2 BPCs. Entendeu? Entendi. E Se assim, tiver só 2 filhos, lembrando, então, isso, pode uma pedir para coisa os que 2 filhos. Isso, pode pedir para os 2 filhos. Tem 4 filhos com deficiência, você pode pedir para os 4 filhos. Porque o BPC de um filho não entra como renda na base de cálculo, entendeu? Você, por exemplo, esse pai. Então, inclusive o pessoal estava questionando muito a portaria 1282, de 22 de março de 2021, que trazia inovações. Não, ela não trouxe inovação nenhuma, ela só referendou o que estava estabelecido na Lei 13.982, a lei que era do auxílio emergencial, que já tinha sido incorporada na lei do BPC Loas. Né? Entendi. E um questionamento, assim, a gente está falando de pessoa com deficiência, mas o nosso foco das lives era autismo. Lembrando que as pessoas com autismo, em decorrência da lei Berenice-Piana, elas são equiparadas às pessoas com deficiência. Então, as pessoas com autismo também têm o direito ao BPC-LOAS. Daí o pessoal estava questionando muito, mas autismo leve tem direito, autismo grau 1, porque mudou a nomenclatura, era autismo leve, era Asperger, depois foi para autismo leve, depois foi para grau 1. Sim, essas pessoas têm direito, sim, porque o que vai avaliar é como essa pessoa está inserida na sociedade. Às vezes uma pessoa tem o grau 1, mas ela tem alguns comprometimentos que não fazem com que ela seja inserida na sociedade de forma tranquila. Então, isso vai ser avaliado por um médico antes de... Porque depois a pessoa vai fazer... Ela tem que atender esses requisitos e tem que passar também, eu tinha esquecido de falar, sobre a avaliação social
que é baseada na renda, e avaliação médica. Então, a pessoa vai passar por uma perícia médica para atestar a deficiência, né? Aham. Então, as pessoas com autismo, inclusive grau leve, têm direito. Ah, mas daí eu fui no médico do INSS, muitos questionamentos que eu tenho. Ah, mas eu fui no INSS identificou que meu filho é grau 1, ou ele é Asperger, ou ele autismo leve, e ele não quis conceder. Caso isso aconteça, o que você pode fazer? Você, com essa negativa do INSS, você pode judicializar, que provavelmente você vai obter êxito, porque vai ser avaliado por outro médico, por outras pessoas, e o juiz vai analisar num contexto mais ampliado, tanto a sua Então, para miserabilidade pedir o social. BPC, na verdade, não precisa entrar com advogado. Não Só necessariamente quando há negado. necessidade. Inclusive, eu oriento os meus seguidores no sentido de que você pode fazer todo esse pedido. Como é que você faz? Você vai entrar no aplicativo do Meu INSS, tá? Você acessa o aplicativo do Meu INSS e você tem um campinho lá que você pede o benefício. É benefício assistencial, daí você entra lá e pede, daí você coloca o laudo do seu filho, você coloca as informações, você vai fazer o cadastro. E daí isso já vai contextualizar. Se tiver alguma pendência de documento, eles te avisam. E você vai sanando e eles vão analisando isso, tá? E quando você for na perícia médica, você leva o laudo do seu médico, porque o médico vai avaliar baseado nisso, ok? Mesmo que você tenha inserido no sistema, é bom você levar todos os laudos, né? E daí Uma você pessoa faz o pedido e... perguntou, rapidinho, uma pessoa perguntou o que é judicializar. É É entrar entrar na com o justiça. processo, né? Entrar na justiça. Entrar na justiça. É você procurar ou a Defensoria Pública da União, porque a BPC é a Defensoria Pública da União, que é responsável por isso, ou você procurar um advogado da sua confiança. E você entra na justiça com essa negativa. Se o INSS negar esse benefício, ou por conta da renda. Porque o que acontece? A justiça... O que ela está considerando? A justiça está considerando a renda per capita aquela que considera a pessoa em vulnerabilidade social. Então, a maioria dos juízes estão considerando meio salário mínimo. Então, a chance, por exemplo, um pai que recebe R$ 2.000 e tem dois filhos com deficiência, tá? 2.000 dividido por 4 dá R$ 500. A renda per capita passou. A hora que ele entrar na justiça, o juiz vai considerar o quê? A dignidade humana, vai aplicar o princípio da dignidade humana. Ele vai ver se aquela pessoa está em vulnerabilidade social mesmo. Se aquela pessoa realmente precisa. Então, vai ser uma análise mais aprimorada do juiz. Porque o que acontece? O INSS, ele cumpre o que está... Assim, ele não faz uma avaliação, é uma avaliação do que está lá taxativo, o que está lá escrito. Então, precisa disso, disso, disso. Ah, descumpriu? Negativo, entendeu? É uma coisa mais automática. Não é individualizado, não E não é é individualizado. analisado cada caso. E quando você entra na justiça, você consegue analisar esse contexto de vulnerabilidade social, de miserabilidade, da pessoa se manter com o mínimo possível, né? E daí você pode, com essa negativa, você pode entrar na justiça. Eu tô anotando aqui as perguntas que enviaram. Ah, tá. Então, Deixa eu uma ver pessoa se que foi a Priscila está falando, graças a Deus passei na avaliação social e vai ter a perícia médica. Isso o que acontece? Muitas pessoas, elas questionam o fato que, nossa, doutora Letícia, isso demora muito, por que está demorando muito no meu caso? A gente teve casos, eu acompanhei casos, que as pessoas deram entrada em abril e em julho já estavam recebendo, uma coisa assim. Você fala, meu, por quê? E tem gente que está esperando 2, 3 anos. Inclusive, esses dias eu fiz um post um videozinho nas minhas redes sociais explicando como é que você faz para agilizar esse processo. Gente, vou contar um segredo para vocês.
Você entra em contato com a ouvidoria. No meu perfil aqui tá um videozinho, como é que você entra em contato com a ouvidoria? Você pode entrar por meio de carta, você pode ir até lá, mas está suspenso, né? Você pode ir lá presencialmente, em Brasília. Você pode entrar pela internet ou pelo telefone 135. E você abre uma reclamação porque que seu processo está demorando tanto. Eu expliquei isso para algumas seguidoras essa semana e foi incrível. Umas 10 pessoas falaram que conseguiram andar o processo. Então, tipo, não tinham adiantado, não tinham agendado nada, tava lá parado, não tinha perícia médica, nem perícia social, e eles conseguiram isso. É a pergunta, você quer que eu responda? Quando a pensão alimentícia entra como renda para não recebimento do BPC. A pensão alimentícia, ela conta como renda para o recebimento do BPC. Então, por exemplo, Paty, o seu marido ou o seu pai do seu filho paga de pensão para você R$ 1.300, tá? De pensão alimentícia. É você e dois filhos, tá? Só um que mesmo o seu filho entra, mesmo não sendo filho deste pai, ele entra na base de cálculo, ok? Porque as pessoas que vivem sob o mesmo teto, aquelas pessoas que eu falei para vocês no começo, tá? Então, entrou 3 pessoas, 1.300 dividido por 3, vou fazer 1.200 que é mais fácil. 1.200 por 3, a pensão dele tá muito acima, entendeu? Aí a pensão vai entrar na base de cálculo. E tudo isso você informa para o CRAS, ok? E o que eu falo para todo mundo, sabe o que é o mais importante de tudo, Ellen? É você guardar documento de tudo. Por quê? Tá autorizado na lei que o quê? Que você pode abater desse valor que deu na sua renda per capita, então deu uma renda de R$ 2.000, as despesas com a criança ou a pessoa com deficiência ou o idoso. Por quê? Mas não é toda despesa que você pode colocar. São as despesas que você consegue comprovar que você pediu para o SUS e o SUS não te atendeu, ok? Então, por exemplo, você pediu fralda e o SUS te deu uma negativa. Você pediu medicamento e o SUS te deu uma negativa. E tudo por protocolo, tudo com protocolo. Pega o nome da pessoa, tudo por protocolo, porque daí você vai poder colocar isso no seu processo administrativo, que é o pedido do INSS, ou no seu processo judicial. Daí você pediu fralda, você pediu medicamento. Por exemplo, você toma um medicamento de alto custo, um remédio órfão, que está acontecendo muito agora na pandemia. A farmácia de alto custo está com falta de remédio. Né? Então, o que você faz? Você vai ter que comprar esse medicamento, porque você não vai deixar seu filho. Você pode entrar na justiça e pedir uma liminar para que você obtenha esse medicamento, ou você, no trâmite dessa liminar, às vezes você precisa dar o remédio no mesmo dia. Você compra esse remédio, daí você guarda todos os comprovantes, ok? Você guarda todos os comprovantes que você comprou esse remédio e você comprova o seu pedido. Então, por exemplo, você foi lá pegar seu medicamento, dia 22 de fevereiro, não tinha medicamento. Daí você pede para a pessoa, faz uma carta, eu tô vindo buscar aqui, você me dá em papel escrito que não tem esse medicamento. Daí a pessoa vai te dar um comprovante, tá? E você guarda isso com você e compra um negócio. Porque daí você vai poder abater essa despesa da renda da sua família, entendeu? E sempre guarda os comprovantes, a alimentação diferenciada, mas primeiro lembrando que você tem que comprovar que o INSS não forneceu isso para você. Ah, mas Letícia, eu tento pedir, eu peço para o INSS, mas ele não me dá negativo, ele me deixa a ver navios, ele me deixa lá no vácuo. Você pega o número do protocolo, porque se passar mais ou menos 1 mês, 2 meses que ele não te dá a resposta, já é entendido tacitamente, é entendido que pela inércia dele, por ele não ter feito nada, é que ele não concedeu para você. Então dá para você abater essa despesa ou depois judicializar acerca disso. Entendi. Então, até as terapias, por exemplo, tá numa lista de espera, Sim. sei lá, tá no número 500 da lista de espera. A criança precisa muito. E você vai e consegue pagar ali o preço, você achou um preço legal, vai e conseguiu pagar. Sim, você guarda esse comprovante, porque esse comprovante vai. Mas aí, por exemplo, você tem que ter o protocolo que você foi no departamento de reabilitação e habilitação e você requereu isso. Você tem que ter um protocolo que você pediu isso. Por exemplo, TO, que é uma coisa assim que as mães falam que é o elefante branco, né? Que é o que você faz.
TO, eles falam que é elefante branco, que é muito difícil, ainda mais nos órgãos governamentais. Então, o que você faz? Você pega o encaminhamento médico da entrada, faz todo o procedimento para requerer o profissional. Eles não te responderam. Ah, você está na lista. Você guarda isso, porque se você pagar isso particular, você vai poder abater essa despesa quando você for dar entrada no BPC. E se você precisar judicializar, você também tem o comprovante que eles não te responderam e que você tem o direito disso. Entendeu? Então, sempre documenta tudo. Eu falo assim, gente, sempre documenta tudo. Ah, mas se não der protocolo, faz assinar num papel sulfite, num papel, olha, o dia eu vim no dia tal, tal. Porque sempre documenta tudo, sempre documenta tudo. Porque com documento é muito mais fácil você requerer seus direitos, é muito mais fácil você ir atrás dos seus direitos, tanto no INSS, no administrativo, quanto na justiça. Entendi. Deixa eu ver qual... a próxima pergunta que a gente tem é onde posso me inscrever no cadastro único? No cadastro único, o cadastro único se faz no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. No CRAS da sua cidade. Então, você vai lá, aí lembrando, porque para você receber o BPC Loas, depois que você recebeu, você tem duas coisas que você precisa fazer. A cada 1 ano, você precisa fazer a prova de vida no banco onde você recebe o benefício. Lembrando que a maioria de alguns casos, quando a criança tem muito comprometimento ou quando a criança é menor de idade, o cartão sai no nome da mãe. Mas isso é só uma mera formalidade, porque o benefício é da criança com deficiência ou do jovem com deficiência ou do adulto com deficiência, tá? O benefício é deles. E outra coisa que é necessária é você, a cada 2 anos, e no no CRAS, atualizar seus dados. Porque às vezes você muda de endereço, às vezes você muda seu núcleo familiar, você separa do marido, você muda algumas coisas, muda telefone. É sempre bom você ter as suas informações atualizadas no CRAS. Por quê? O CRAS vai alimentar o banco de dados do cadastro único, entendeu? E hoje em dia, inclusive para programas de programas sociais do governo, gás, auxílio emergencial, tudo, eles consideram a base de dados do CRAS, entendeu? Entendi. E quem é responsável por informar a renda mensal da família? É a chefe do núcleo familiar, normalmente é a mãe. Normalmente é a mãe que é o chefe do núcleo familiar. Entendi. Tem uma outra pergunta que fizeram pra gente. No processo na Justiça Federal, depois das perícias médicas e sociais, tem como apressar a sentença? Você pode pedir para agilizar, né? Porque pessoa com deficiência tem trâmite prioritário nas ações judiciais, né? Mas considerando que a maioria das pessoas que pedem isso vai para a justiça federal especial, juizado especial, então a maioria das pessoas estão no mesmo caso, mas vale pedir para que isso já seja cumprido. O entendimento é que seja pago isso, para que seja iniciado isso, seja em 45 dias úteis, né? Que para o trâmite todo aconteça, tanto administrativo como judicial, mas a gente sabe que não acontece isso, né? Mas dá para conversar com o advogado que conduz a causa sobre isso. Entendi. Cada advogado tem um jeito de trabalhar, né? Então... Sim. Renda de estágio, de estágio ou de menor aprendiz entra no cálculo da renda familiar per capita? Do estágio, sim, e do menor aprendiz, durante 2 anos, a pessoa com deficiência que foi trabalhar como menor aprendiz, ela pode receber o BPC e a bolsa como menor aprendiz. Então, ela consegue, não entra como renda. Como o BPC não entra como renda para ele poder receber. A bolsa não entra como renda durante 2 anos. Mas aí, ele ficou como estagiário como 3. Aí já muda o contexto, entendeu? Até 2 anos. Entendi. E isso é tanto para a pessoa com deficiência como se for outro irmão, outra pessoa, ou só quando é a pessoa com deficiência?
Não, só a pessoa com deficiência. Então, as despesas médicas com a pessoa com deficiência, a alimentação especial da pessoa com deficiência, os tratamentos da pessoa com deficiência. Ah, Porque não, esse mas benefício. o estágio ou o menor aprendiz, ele só conta quando é a pessoa com deficiência ou quando é um irmão. Ele não conta quando é a pessoa com deficiência. Ah, tá. Quando é o irmão, conta. Conta. Entendi. Qual o valor a gente já falou? O valor. BPC tem 13º? Esse é um grande questionamento. No ano passado foi votado isso, foi aprovado que o BPC foi colocado em pauta pelo governo, pelo Congresso Nacional, e foi aprovado que o BPC teria 13º. Mas daí, o que precisaria fazer? Precisaria publicar a lei, e a lei não foi publicada. Então, com isso, perdeu o prazo para a publicação da lei. Né? Então, com a perda de prazo para a publicação da lei, não foi aprovado isso. Então, esse é um questionamento de muitos pais. Mas por que a gente não tem o BPC? Porque o 13º do BPC? Porque não foi aprovado. Não há lei sobre isso. Então, por exemplo, o BPC pode ser pago porque tem lei. O BPC é um salário mínimo porque tem lei que estabelece, entendeu? Tem regulamento sobre isso. E o 13º do BPC não tem lei sobre isso. Entendi. BPC é vitalício ou posso perder? O BPC, o BPC não é vitalício, não é renda vitalícia. Você tem que, por isso que eu falei, você tem a cada 2 anos que no CRAS fazer a prova de vida. A prova de vida não, atualizar seus dados, você tem que fazer a prova de vida. O BPC vai durar enquanto durar a deficiência da pessoa. Então, por exemplo, e como que você analisa a deficiência? Um impedimento a longo prazo, um impedimento de 2 anos, mais ou menos, para você ter certeza. Criança não, mas adulto, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, ela até está com impedimento, ela pode pedir o BPC. Ok? E uma coisa que vale falar também, por exemplo, a pessoa ela é uma pessoa com deficiência e recebia BPC. Ela se inseriu no mercado de trabalho. Por conta de diversos fatores, né? A pessoa não conseguiu ficar no mercado de trabalho, foi dispensada. Ela pode requerer novamente o BPC. Nada impede de que ela volte para o BPC depois que ela trabalhou. Entendi. Uma pessoa perguntou, ela falou que está com laudo médico desde março. E a perícia médica não falou quando vai ser. Perguntou se precisa de outro laudo ou esse de março é válido. Tem tempo? Março desse ano, normalmente o INSS, por conta da pandemia, eles estão considerando de 6 meses os laudos. Então é sempre bom você ter um laudo atualizado de mais ou menos 6 meses. Fora da pandemia, eles preferem um laudo com quanto tempo? Normalmente 1, 2 meses. Bem atualizado. Quanto mais atualizado, melhor. Mas durante a pandemia, durante antes da pandemia, 6 meses você consegue até. De preferência, o mais atualizado é melhor. Sim. O que não entra no cálculo da renda para o BPC? O que não entra? Não entra. Como assim? Que não entra para renda? O salário. Se tem alguma coisa de O salário. salário do menor aprendiz, né? E a renda de outro BPC. A renda de outra pessoa da mesma família, lembrando da mesma família, não, o BPC de outra pessoa da mesma família não entra como base para renda per capita do BPC. E o BPC entende família, todos que moram na mesma casa? Não. Em 2011, até tinha separado aqui, porque eu não decorei quais eram as pessoas aqui, ó. O BPC, ele entende que família é composta pelo requerente, a pessoa com deficiência, a criança ou jovem, ou adulto, né? O cônjuge, o companheiro, os pais da pessoa com deficiência, na ausência de algum deles, a madrasta, o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, muitas pessoas acham que, por exemplo, muitos núcleos familiares, como é que é constituído? A avó, o avô, a mãe, o pai,
tudo sobre o mesmo teto, mas a renda dessas outras, um tio, uma tia, a renda dessas pessoas não entram na base de cálculo. Não pode entrar na renda do núcleo familiar. Só essas pessoas que estão aqui. O rol, ele é taxativo. O entendimento, inclusive, do STJ é que o rol é taxativo. Então, são só essas pessoas. Inclusive, já está consolidado esse entendimento de que o rol é taxativo. O que é taxativo? Só pode ser esses aqui, entendeu? Uhum, então você não corre o risco, mesmo se morar mais gente, de Não. você não poder receber por causa de entrar a renda das outras pessoas. Não, inclusive, quando você for atualizar no CRAS, tem até um cuidado que eu tô conversando com o pessoal lá do meu grupo, porque não adianta você falar assim, olha, não pode mais botar seu pai e mãe, porque quando eles atualizam o CRAS, eles colocam Deus e o mundo, né? Eles colocam muita gente. Inclusive, se eles querem receber o Bolsa Família, entra até os vizinhos, né? Eu falo que não pode, tudo, mas você tem que começar a explicar aos poucos. Eu já comecei a explicar quem são as pessoas que podem ser colocadas, porque elas confundem quando eu explico, por exemplo, aqui, ó, é composta pelo requerente, companheiros, os pais. Daí elas falam, peraí, o requerente é a mãe, então os pais dela podem, então pode ser avô, então, entendeu? Eles confundem, mas avô não pode. O requerente em si é a pessoa com deficiência. É a criança, o jovem, é a pessoa com deficiência. E daí você vai vendo quem são as pessoas, que é o cônjuge, o companheiro, os pais dessa pessoa com deficiência. Então, se é uma mulher com deficiência, no caso, é uma mulher com deficiência e daí não tem filhos, por exemplo, é uma mulher com deficiência, uma mulher de 30 anos, os pais dela com 70 anos, por exemplo, né? A aposentadoria do pai não vai entrar nesse caso, porque é o pai da pessoa com deficiência. Mas, por exemplo, o filho dessa mulher que também tem deficiência. Aí é outro núcleo familiar, entendeu? Porque daí ela compõe outro núcleo familiar agora, quando nascem os filhos dela. Entendi. Aí ela pode o BPC, pode ter o BPC e os filhos também? O BPC pode, porque uma ou mais pessoas da família, por exemplo, uma família que a mãe tem deficiência, os três filhos nascem com a mesma deficiência da mãe. Todos eles podem ter, porque o BPC da mãe, o BPC não vai ser utilizado Como cálculo da renda. vai ser colocado no cálculo da renda do BPC, entendeu? Tem outra aqui. Se eu perder o BPC, eu posso solicitar novamente? Gente, não faz isso. Não faz isso. Sabe por quê? Você perdeu o BPC. Então, o que você faz? Tem como você recorrer, porque o INSS ele suspende. Ele suspende porque teve muita gente no começo desse ano que teve o BPC suspenso. E assim, a hora que você analisava, que eu ajudei algumas pessoas a analisarem, era só porque, por conta da pandemia, a pessoa não atualizou o cadastro do CRAS. Então é só ir lá no CRAS e você já sana essa pendência, entendeu? Então, o que eles mandam uma cartinha falando sobre, elencando por que seu benefício foi suspenso. Algumas pessoas receberam porque a renda foi maior. Mas aí você vai lá atualizar, vai lá no CRAS e atualiza. Olha, a minha renda não é essa, eu não sei de onde vocês tiraram isso. Então você vai tentar atualizar isso, né? E com essa negativa, eles normalmente colocam onde você pode apresentar um recurso administrativo, ok? Porque às vezes você apresenta no recurso administrativo e você comprova que você não passou da renda, que você fez a atualização no CRAS, então você não perde, já é meio que mais rápido, porque você teve seu BPC cancelado, ok? Se você der entrada de novo, você não vai receber daquela data, você vai receber da data do primeiro protocolo, entendeu? Do primeiro protocolo não, da hora que você fez o protocolo. Então você recebeu o BPC por 7 anos. Daí você perdeu. Daí quando você protocolar, por exemplo, agora 31 de março, vai contar, o seu pedido vai ser analisado a partir de 31 de março. Então vai demorar todo o processo. Então é mais fácil nesse caso você tentar recorrer administrativamente e, se possível, se você tiver recurso, já pega isso e entra judicialmente. Entendeu? Você pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança para poder entrar nesse.
esclarecer, né, que eu não sei se todo mundo sabe, a Defensoria Pública é um local que você pode ir para conseguir assistência, né, de advogados De graça. gratuitamente pelo governo. Lembrando que dependendo da cidade é até R$ 2.500, acho que em São Paulo é 2.000 e poucos reais. Dependendo da cidade tem um teto, não é? Por exemplo, se você ganhar R$ 4.000 e também você nem conseguiria o BPC, né? É, Mas... Ah, não, tem os espertos, tem os espertos, tem os espertos. Tem os espertos que você não tem noção. Gente que tem imóvel, vive de aluguel, mas o aluguel não é declarado. E tem cada gente esperta. Tem muita gente em vulnerabilidade social que precisa muito. Inclusive, o meu posicionamento, eu acho que se a pessoa está em miserabilidade social, se você vê que a pessoa com deficiência, eu acho que deveria ser pago para todas as pessoas com deficiência, porque o custo de uma pessoa com deficiência é muito alto. É muito sim. alto. Se você conseguisse comprovar os custos, olha, eu preciso disso, disso, daquilo, sabe? Alimentação, porque o governo dá essas coisas, mas às vezes você tem que pagar do seu bolso. Você pode colocar lá no pedido do BPC, mas até você ser contemplado, eu acho que o BPC deveria ser pago a toda pessoa com deficiência. Porque você às vezes precisa de uma órtese, você precisa de uma prótese, você precisa de algumas coisas que você não consegue numa cadeira de roda. No SUS tem todos os procedimentos para você pedir isso, mas às vezes não é tão rápido quanto você imagina, né? Às vezes não, Uma cadeira de rodas motorizada, teve uma pessoa que falou para mim que demorou 3 anos para conseguir, fazendo todo o trâmite. eu tenho um paciente com 17 anos que nunca nem pediram uma órtese para ela. Uma pessoa com paralisia cerebral, a mão entrando em deformação, nunca nem pediram. Porque não tem informação, por isso que é objetivo do grupo, objetivo da página, é levar a informação, é trazer o profissional. Ontem eu fiz uma live com um profissional, um ortopedista, né? Falando sobre o uso da órtese. Uhum. Porque, apesar de trabalhar com direito, inclusão dos direitos da pessoa com deficiência, algumas coisas técnicas eu não conheço, algumas coisas que não são da minha área. Então é legal trazer pessoas que saibam essas coisas para poder informar as famílias. Porque daí elas já ficam atentas, elas começam a olhar, olha, poxa, eu posso pedir isso, eu posso pedir aquilo, entendeu? Trazer um olhar técnico e eu passando o olhar de como buscar isso para as pessoas irem atrás. Eu tenho direito, saber orientar essas mães, eu tenho direito, eu posso ir atrás, entendeu? Como mãe de uma pessoa com deficiência, eu posso ter MEI? Pode, desde que a sua renda da sua MEI não ultrapasse um quarto de salário mínimo per capita. Você pode ter MEI, sem problemas. Inclusive, um grande questionamento que as pessoas fazem: eu posso recolher INSS? A mãe da pessoa com deficiência pode recolher INSS, como facultativo naquele de dona de casa de 5%. Por quê? Porque isso não compromete a renda da família. Uhum, entendi. E a pessoa com deficiência pode ter o MEI? Não, porque a partir do momento que a pessoa com deficiência abre uma MEI, quer dizer que ela está habilitada para o mercado de trabalho. Então, se ela está habilitada para o mercado de trabalho, quer dizer que ela pode ser inserida no mercado de trabalho, ela pode ter uma renda e não tem necessidade de ter o BPC. Então, quando a pessoa é uma pessoa com deficiência e resolve empreender, ela abre a empresa, ela perde o direito do BPC. Mas a mãe pode. A mãe pode empreender. Vamos pro próximo. Daqui a pouco eu respondo a dúvida do pessoal que tem um monte. Né? Quando e onde eu tenho que fazer a prova de vida? A prova de vida, como eu disse anteriormente, é feita no banco onde você recebe o BPC, onde você recebe o benefício. Legal. E aí tem um tempo médio de quanto tempo que faz? É um ano normalmente, dependendo do banco. O banco normalmente ele manda, quando você vai no caixa eletrônico, ele aparece uma mensagenzinha, ele aparece no seu extrato, ele manda uma notificação. Antes eles mandavam uma cartinha, né? Muitas pessoas não fizeram porque não receberam a cartinha. Porque agora é tudo muito digital, né? Então você, quando for sacar o dinheiro, vai aparecer, quando você vai tirar o extrato, vai aparecer.
E tem alguns bancos que consideram a data de aniversário da pessoa e outros bancos a data do início do pagamento do benefício. Então, você Entendi. tem que ver qual o banco que você recebe o benefício, qual que é a regra que ele aplica. A outra, meu filho recebe o BPC e eu recebo auxílio emergencial. Tenho que devolver o auxílio? Não, isso foi um grande questionamento. Inclusive, a gente deixou bem claro. Inclusive, até eu falei no começo da live. Quem recebe o BPC é a pessoa com deficiência. O cartão estar no nome da mãe é uma mera, ou do pai, é uma mera formalidade, ok? Então, por exemplo, é uma mãe de uma pessoa com 18 anos, 18, 19 anos, ela poderia receber auxílio emergencial. Mas se ela recebe o BPC, essa pessoa com 18 anos, ela não pode receber auxílio emergencial. Mas a mãe pode, porque uma mãe é uma pessoa totalmente diferente e ela não tem que devolver. Tem que devolver quem fraudou, quem fez coisa errada. Entendeu? Quem, por exemplo, falou que era mãe solo e não era mãe solo, entendeu? Esse tipo de pessoa. As pessoas. Quem normalmente está no cadastro único e recebe o BPC foi automaticamente pelos dados do cadastro único. Nenhuma pessoa desse grupo que recebe o BPC. Porque para você receber o BPC, você tem que estar no cadastro único. Esse pessoal que estava no cadastro único não tinha como ter fraudado. Porque já estão no cadastro único, entendeu? O problema foi quem que vai ter que devolver. Normalmente as pessoas que mentiram, que fizeram o cadastro pelo aplicativo. Mas as pessoas do cadastro único provavelmente não. Só se for constatada alguma irregularidade, claro, né? Uhum, entendi. Meu filho recebe o BPC. Posso casar? Então, esse é um grande questionamento. Ok, vamos lá. Casar você pode. Você casar você pode. O que acontece? A maioria dessas pessoas, elas não informam o companheiro no CRAS, entendeu? Daí esse companheiro, ela não casou com ele, ela só tá com esse companheiro. Esse companheiro ganha R$ 2.500, tá? Esse companheiro ganha R$ 2.500. Essa mulher, o companheiro e mais 2 filhos, por exemplo. R$ 2.500 dividido por 4, qual que vai ser a renda? Vou por 2.400 para ficar mais fácil. 2.400 dividido por 6, qual que é a renda? R$ 400, mais ou menos. R$ 600. Você passou muito. Então, por exemplo, a hora que você casa, bate pronto. A Receita Federal vai informar que você casou. O cartório informa a Receita e já aparece o nome de casado. Inclusive, você vai ter que mudar todos os documentos. É uma coisa muito cheia das coisas, né? E daí o governo vai saber que você está casado. Então, ele vai cruzar aquela informação. Então, Maria é casada com José. Ela recebe o BPC, mas a renda do José é R$ 2.500. Eles vão colocar você vão suspender seu benefício até verificar sobre isso. Entendeu? E daí, nesse caso, por exemplo, R$ 2.400, a renda é R$ 600. Se você até for para o judiciário, vai depender muito do juiz se ele vai entender que você está em situação de miserabilidade social. Que se você está precisando necessariamente desse valor. Então, casar você pode, mas você tem que estar ciente disso. Mas, por exemplo, a mulher, ela não tem renda nenhuma, não recebe pensão, nada, só vive do BPC do filho. E ela casou com uma pessoa, resolve casar com uma pessoa. Essa pessoa tem uma renda de R$ 1.100, a renda de um salário mínimo. Aí não vai ter problema. É tudo uma questão de conta, tudo uma questão de lógica. A base de tudo é você saber quantas pessoas estão na sua família e quanto é a renda da sua família. E lembrando que a renda bruta. Então, por exemplo, a pessoa recebe um salário mínimo, mas tem desconto disso, isso aqui, ela recebe 980. Não é os 980, é os 1.100, é a renda bruta. Entendi. Vamos para perguntas daqui do grupo. Doutora, meu pai me deu um terreno de herança para minha irmã. Ele quem paga e está no meu nome. Posso ter problemas algum ou tenho que fazer algum documento comprovando que não tenho renda? Sim, você tem que ter um documento que comprove essa doação do seu pai, entendeu? Inclusive, se você comprou uma casa com dinheiro de alguém que alguém está pagando para você, é sempre bom você. Lembra como eu falei quando eu falei que tem que ter tudo documentado?
Então, você tem que ter uma carta de doação do seu pai, por exemplo. Inclusive, um grande questionamento que as pessoas falam é o seguinte: posso comprar um carro com isenção, aquele carro com isenção de ICMS, IPI? Tá uma grande discussão sobre isso. Você pode, desde que receba o BPC, você pode, mas vamos usar a lógica, desde que você consiga comprar renda, comprovar renda. Agora vamos lá. Você pegou e comprou um carro, tá? E daí você vai atrás de financiamento. Você deu um carro novo desse para você isenção é 70 mil. Você ganhou 50 mil de doação, você vai ter que financiar 20, ok? Como é que você vai conseguir o financiamento desses 20 mil reais? Entendeu? Porque o carro é no nome da pessoa com deficiência. Como é que você vai conseguir esse financiamento se você informou que você não tem renda? Entendeu? Como é que você vai pagar esse financiamento? Você tem que usar um pouco a lógica para saber se você consegue ou não. Outra coisa que as pessoas perguntam muito é em relação ao IPVA, tá? O IPVA, a pessoa tem que... Teve uma grande discussão aqui em São Paulo. Cada estado tem a sua legislação. Aqui em São Paulo colocaram uma série de empecilhos, que a pessoa tinha que ter o carro adaptado, que a pessoa tinha que ter deficiência severa. Colocaram um grande empecilho. Mas isso foi revogado, né? Por enquanto a gente está aguardando alguma decisão sobre isso. E o IPVA é garantido às pessoas com deficiência, a isenção de IPVA. Então, por exemplo, você pegou esse pai, essa mãe, ganharam um carro do tio. Daí você tenta comprovar que isso é a origem, que ele te deu o carro. Tipo, você tira a cópia do documento que ele deu para você e tal. Você ganhou esse carro de doação para levar seu filho para terapia. Você pega, cadastra esse carro para isenção de rodízio e para isenção de IPVA. Entendeu? Dá para você fazer isso, mas você tem que analisar a legislação de cada estado, que a legislação muda de um estado para o outro. Entendi. Posso morar em um estado e receber o benefício do meu filho em outro estado? Não, por isso que você tem que atualizar o que acontece. Muitas pessoas nessa pandemia voltaram para as cidades delas, vinham aqui trabalhar em São Paulo e voltaram para as cidades delas. Você vai conseguir sacar, ok? Mas se você tiver com algum problema, se você tiver que atualizar sua informação no CRAS, como é que você vai fazer? Entendeu? Você tem que atualizar essa informação. Então, por exemplo, você mudou para São Paulo, aí você vai no CRAS em São Paulo, atualiza seus dados e deixa tudo certinho. Porque se o benefício você vai continuar recebendo, mas se você tiver algum problema, você vai ter que voltar para a cidade onde está cadastrado o seu CRAS o seu benefício para resolver. Entendeu? É sempre bom você estar com seus dados atualizados. Sim. Meu filho tem síndrome de Down e é autista. E recebe o BPC, mas o procurador, acho que a pessoa que solicitou é o ex-marido dela. Como faço para tirar o nome dele? Você atualiza essas informações no CRAS. Ou foi judicial? Se for judicial, você tem que ver com o seu advogado como que você vai fazer isso. Mas se não for judicial, você vai e atualiza isso no CRAS. Se não der certo, você agenda no INSS para poder comprovar que agora você é a responsável pelo BPC do seu filho. Porque tem muito marido que deixa no nome do marido, depois separa da esposa, não pega o BPC do filho e não passa para a esposa. Acontece isso também. Então, por isso eu acredito que seja a grande preocupação dela. Mas aí, se não for judicial, é só atualizar no CRAS, que ela tá com a Atualizar no criança. CRAS, se não for possível atualizar no CRAS, você tem que agendar um horário no INSS e atualizar no próprio INSS, se não for possível no CRAS. Entendi. Porque às vezes. Quanto tempo? Oi, desculpa. Porque às Pode vezes o falar. pai não concorda, né? Às vezes o pai não concorda, então é melhor você fazer tudo assim. Tenta no CRAS, não deu certo, vai no INSS. E para agendar é no 135 ou pelo aplicativo deles, meu INSS. Ótimo. Quanto tempo leva para a INSS analisar os documentos? Já faz 5 meses que entrei com o pedido, mas até agora nenhum retorno. Foi aquilo que eu Tá falei. meses. O entendimento do judiciário é que são 45 dias da entrada até a finalização do processo. Isso não é cumprido normalmente. O auxílio doença até dos benefícios, todos os benefícios do INSS, normalmente são 45 dias, 45 dias. E o que acontece? Se o seu não for analisado em 5 meses, você vai entrar lá, procura, eu até fiz o post, eu até falei sobre isso anteriormente, você entra em contato com a ouvidoria. Você abre uma reclamação na ouvidoria. Todo mundo, assim, 10 pessoas que eu falei semana passada deu certo e elas conseguiram que o processo andasse, porque o INSS não gosta de ter ouvidoria aberta. Entendi. Né?
Fiz perícia, tenho transtorno afetivo bipolar. Fui fazer uma entrevista para pessoa com deficiência. O moço disse que isso não é uma deficiência, então perdi a vaga de emprego e não vou receber o BPC, já que não é deficiência. O BPC ele é avaliado pelo médico no INSS. Inclusive, essa avaliação é médica. Deveria ser biopsicossocial, né? Que é a avaliação médica, psicológica e de onde a pessoa vive. Mas ainda não foi criado um instrumento para esse tipo de avaliação. Então, quando ela foi questionar esse tipo de vaga, tem uma série, por exemplo, para vaga de emprego, tem uma série de posições que eles, que eles consideram. Transtorno afetivo bipolar, ela tá falando, né? Isso. Precisa ver como é que tá o laudo dela. É uma coisa mais específica, teria que analisar um caso especificamente. Eu acho que nesse caso vai muito do nível de apoio, né? Do nível Tudo de apoio necessário, do nível de apoio necessário. E aí é Porque sempre importante pedir para descrever no relatório, porque às vezes, por mais que seja uma patologia, alguma questão mais mental, teve sequela de medicação, teve outras questões que acabam impossibilitando ou dificultando mais acesso a- ao trabalho, ou até mesmo precisando de uma adaptação no trabalho. Então é sempre importante ter um relatório atualizado, sim, bem descrito. é bem escrito, com certeza. E assim, é sempre bom você ter um relatório multidisciplinar com todas as pessoas que te acompanham, um relatório médico e um relatório multidisciplinar. Então, por exemplo, se você passa com o médico, que é médico do seu filho, se você precisar de outros relatórios, vai juntando para saber, por exemplo, se ele precisa de um apoio, se ele precisa de alguma coisa, de uma tecnologia assistiva. Quanto mais documento você tiver, eu falo, gente, é papel, é documento. Pode ser escaneado, mas assim, eu sou antiga, eu adoro um papel, ó. Aqui, ó, tem 500 mil papéis aqui na minha mesa. Eu adoro um papel. Mas eu uso o verso, para ser mais ou menos sustentável, eu uso o verso do papel, imprimo em 4 folhas, em 4 coisas na mesma cor, no mesma. Sempre Folha. tenha papel, na mesma folha, 4 assuntos na mesma folha. Sempre tenha um documento para provar aquilo que você quer. Uhum. Importante, gente, guardem todos os Você tem dificuldade de guardar papéis. papel? Pega uma pasta e bota tudo lá. Tudo que for em relação àquela pessoa. Ah, mas eu não consigo separar. Bota lá que uma hora que você precisar, você vai saber onde tá. Sim, Entendeu? Ah, não precisa separar por cada o laudo da TO, o laudo disso, o laudo daquilo. Facilita só, porque tem umas mães que falam, eu fui tentar separar, me bananei toda. Uma mãe estava contando para mim. Eu fui separar por especialidade médica os laudos, os exames, daí eu me perdi tudo. Eu falei, então faz o seguinte, a próxima vez compra uma pasta grossa e vai colocando tudo lá. E a hora que você pedir, você precisar, você procura, né? sim. A pessoa perguntou o nome, né? O carro, quando você vai pedir isenção de PVA, tem que estar no nome de quem? Da pessoa, da isenção de PVA, é um assunto que eu não trato tanto. Minha especialidade é mais BPC. É no nome da pessoa com deficiência. O IPVA. Entendi. Acho que respondemos todo mundo. Mas alguém tem alguma pergunta? A gente. Deixa eu olhar aqui se eu esqueci de alguma pergunta. Acho que eu fiz todas. Tem algum outro benefício, algum outro auxílio para pessoas que não têm tanta baixa renda ou alguma coisa? Não, né? Não. Mas, por exemplo, o pedido de fralda, qualquer pessoa pode pedir. O pedido de medicamento, qualquer coisa, se você é um segurado do SUS, se você é uma pessoa que uma pessoa que tá inscrita, porque você tem que fazer o carteirinha do SUS agora, né? Se é uma pessoa que está no banco de dados do SUS, eu posso pedir. Se eu precisar de um medicamento específico, eu posso pedir. Se eu precisar do medicamento órfão, que é aqueles medicamentos que só servem para são medicamentos caríssimos que servem para uma deficiência, uma síndrome, uma deficiência específica, você pode pedir, qualquer pessoa pode pedir, entendeu? Aqueles remédios de câncer caríssimos, você pode pedir.
Eu falo, Uhum. a próxima live vai ser com a doutora Rafaela, né? Sobre isso, inclusive, Sobre isso. a gente A vai falar doutora na próxima Rafaela virá live. aqui e falará com mais propriedade, que é a especialidade dela. E assim, o Sim, SUS, todo mundo tem direito a essas coisas, que já ajuda, né? Então, por exemplo, você precisa de uma sim, fralda, você precisa de muito. uma medicação, você precisa de um alimento, de uma alimentação especial, tudo. Então, você tem direito a isso. Ah, e aí na próxima live a gente vai falar sobre tanto os tratamentos, como conseguir os tratamentos pelo SUS, né? As terapias, quando não consegue as terapias, o que, que pode fazer, e também das medicações. Que aí vai fechar com chave de ouro as dúvidas, né? Alguém fez uma última pergunta aqui. Após eu conseguir o benefício, tenho que voltar no INSS ou recebo visita de assistente social? Não, assim que você conseguir o benefício, for aprovado o seu benefício, você já foi aprovado. A única coisa que você tem que fazer é a prova de vida a cada 1 ano e a atualização no CRAS a cada 2 anos dos seus dados, do dado da sua família, né? Só avisando, eu vou fazer uma postagem hoje contando um pouco do seu currículo, que eu não consegui fazer mais cedo, que eu voltei de São Ah, Paulo sim. hoje. E aí eu vou colocar o nome do grupo do Facebook para o pessoal que tiver alguma dúvida, algum É interesse. crianças, ele tá como crianças, daí repete o S, especiais, não é o crianças especiais tudo junto. Tem 2 S nesse. Tá. Crianças. Crianças, daí repete, dobra o S, Uhum. especiais, ok? A moça do. Peraí. Você perguntou, Nadir. Então, nas medicações, você pode até perguntar mais para a Rafaela, que ela vai falar um pouquinho mais, né, como pedir as medicações. Mas no SUS, você tem uma lista de todas as medicações que você consegue pegar só com a receita, independente se é do particular ou do público. Você consegue pegar no SUS. E aí os medicamentos de alto custo já é um procedimento diferente, né? Quando é do SUS é mais fácil. Quando Agora, pelo particular, eu não sei se pode pegar ou não as medicações de alto custo pelo SUS também, ou como pega, faria. pode pegar. Meu pai pegava os medicamentos de Pode? alto custo para câncer. A Nadir, o que ela tá, acho que ela tá querendo falar aqui é que ela recebe a Vive de BPC e que se ela tivesse que comprar os medicamentos, se ela não conseguisse pelo SUS os medicamentos do filho dela, ela não saberia como fazer, porque os medicamentos são muito caros, né? Sim, tem medicamento que o mais baratinho é R$ 300, né? Tem medicamento que é 20 mil reais. Tem aquele Impossível. medicamento que é para AMI, acho que é Zou, não lembro o nome direito, é um nome bem grande, que o Ou medicamento que tem. Zoe alguma coisa. É quase 5 milhões cada Nossa. é o tratamento, né, para AMI. Esqueci. Gente, deu branco o nome. Daí é AMI, Esclerose amiotrófica múltipla, não. Esclerose múltipla. não, eu depois eu coloco aqui para vocês o, o que significa A AMI. gente comenta. Então, a pessoa questionou, né? A médica me deu o laudo de transtorno afetivo bipolar pro BPC, mas quando fez o bilhete único e pegar o remédio de alto custo, estava escrito esquizofrenia. Porque ela colocou diferente, não sabemos. Aí vai ter que questionar a sua médica e o local e teria que ser o mesmo, né? Porque acho que ela colocou isso porque ela sabia que talvez você, se ela conseguir colocar transtorno afetivo bipolar, não seria considerado. Mas isso não tem muito a ver com BPC, isso é mais a parte de medicamento, e a doutora Rafaela, no dia 6 vai poder te explicar melhor, tá bom? Sim. Quando devo recorrer às terapias do meu filho? Está no sistema e não chama mais de um ano. Próxima live. A doutora Rafaela vai falar sobre A isso, doutora Rafaela, que é especialista em relação a como solicitar as terapias em relação ao SUS, né? Vai ser dia 6/4. às 19 horas, né? Isso. Então, acho que respondemos tudo, né? Aham. Foi tudo.
Estacionadas, mas por quê? Por causa da pandemia? Porque é pelo SUS? É, eu acho que sim. Assim, eu trabalho numa ONG e a gente faz atendimento tanto pelo SUS quanto pela Marinha. Quando fica atendimento remoto, o que você pode solicitar é que cada terapeuta envie atividades, envie o que você pode fazer com a criança em casa. Tem locais que às vezes a videochamada, né? O terapeuta envia as atividades antes, faz uma videochamada, orienta a mãe como que vai fazendo com a criança. E é isso, mas muito mais do que isso, tem que perguntar para a doutora Rafaela. É que agora a gente está entrando em outro assunto, né? É. Aquela Ah, de... tá. Se já estava em espera, então tem todo um procedimento para ser feito, tem como recorrer sim, mas só a doutora Rafaela vai contar direitinho. É que eu adoro direito, né? Adoro as leis. Eu brinco até como que eu não fui advogada, então eu sempre vou atrás. Eu sei que tem como, mas, né, já é muita coisa na faculdade para você estudar, milhões de síndromes, milhões de tudo, então a gente acaba não aprofundando demais. Mas é isso. Então, sobre o BPC, sobre o benefício, se alguém tiver alguma questão sobre você, Daniele, pode me chamar que eu normalmente ajudo a ver se no local tem ONG, se tem alguma outra coisa que esteja atendendo também. Procuro TOs, que às vezes algumas pessoas fazem alguma assistência, alguma forma de trabalho. Aí você pode me chamar, então, que aí a gente tenta fazer isso. E em relação ao SUS, dia 6, a gente pergunta para a doutora Rafaela. E acho que é isso. Aqui, ó. Boa noite, doutora. Eu tenho que atualizar o cadastro único em abril. Tenho 2 filhos com deficiência intelectual. Recebo o BPC dos dois. Será? Não vai dar problema. E se der problema, Adriana, vou fazer um post explicativo de como que você deve fazer se der algum problema no seu CRAS, tá bom? Vai e atualiza. É melhor você atualizar, manter atualizado. E se der problema, a gente apresenta, que você apresenta essa lei esclarecendo sobre isso, que você pode ter 2 filhos que recebem o BPC. Ok? Que uma E renda não de é um, mais que. Oi, desculpa. que a renda de um a renda de um não entra na base de cálculo da renda per capita do outro. Sim. E a Manuela perguntou se pode mudar de CAPS. Eu acho que antes até de tentar mudar de CAPS, você pode solicitar mudança de médico, né? E aí, se não conseguir, você vê se tem como ser encaminhado para outro. Ok, acho que a gente já terminou, né? Acho que Sim, terminamos. Acho que esclarecemos todas as dúvidas possíveis. então tá bom. Muito obrigada, Ellen, pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui com você essa noite. Muito obrigada, pessoal, que esteve aqui conosco essa noite. E já 6 tem mais uma, né? Ontem teve a doutora Luciana, né? Quem Aham, perdeu é sobre plano de saúde. sim. Vale a pena assistir. E na dia 6 é da doutora Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter ajudado nossa, a esclarecer tantas dúvidas, tanto minhas quanto de todos os pais, mães, pessoas com deficiência. E que se vocês tiverem outras dúvidas, outros assuntos, mandem para mim, que aí eu tento de novo chamar as doutoras aqui. Ok. Então Tá tá bom. certo? Foi um prazer. Obrigado, viu? Prazer Boa é meu. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.